Opa, vamos lá, galerinha. Aula de Direito Processual Civil 1, que eu estou devendo. Essa aula foi uma aula ministrada na segunda-feira à noite, né? Hoje é quarta-feira. Eu não tive tempo de gravar na terça de manhã. Então, vamos meter ficha aqui para poder resumir o que nós conversamos em sala de aula. Então, em sala de aula, nós falamos na segunda-feira o seguinte: falamos sobre jurisdição, ação, limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, tá? Aí eu coloquei aí para vocês o seguinte, ó, bora identificar a jurisdição e ação, bem como compreender seus limites como jurisdição nacional e cooperação internacional. Hoje vamos adentrar em um assunto que costuma aparecer reiteradamente em provas, limites da jurisdição nacional no processo civil. Isso cai muito em prova, nas minhas provas da faculdade, e prova de concurso também, prova da OAB, qualquer outro tipo de concurso, a gente consegue achar esse tipo de tema. Vamos ter aqui nesse momento aí, bem rapidinho, de 20 minutos, explicações detalhadas com exemplos em sala de aula, que eu já coloquei, a gente vai trazer aqui para poder fazer vocês lembrarem. Esses vídeos são para vocês alinharem o raciocínio que vocês tiverem em sala de aula, tá? E não esquecer do conteúdo, tá? Os vídeos gravados pelo canal de YouTube, eu vou divulgar no grupo, né? Quem não faz parte da comunidade, eu vou repetir aqui para vocês que estão chegando agora, podem solicitar na mensagem aqui dos comentários do YouTube. Eu vou colocar o contato do suporte aqui do escritório para vocês solicitarem o convite, né? Ou para entrarem na comunidade. E vocês que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam e acionem lá o sininho de notificações, porque a ideia é postar um vídeo por dia. Eu não consegui postar segunda porque eu postei no sábado, 2. E não postei terça porque eu me atrasei. Aí peço desculpas para vocês. Essa é a primeira aula da fila. E aí, dependendo do tempo dessa aula, a gente grava mais uma sobre posse para eu colocar no grupo de Direito Civil. Mas como hoje à noite eu estou indo para a faculdade administrar posse, eu estou pensando em segurar essa gravação de hoje para amanhã gravar, porque aí vamos ver o que vai acontecer na turma de hoje, que é a turma que pergunta bastante. É uma turma bem dinâmica. E aí eu estou pensando em gravar um vídeo apenas, para não ficar gravando 2 vídeos sobre posse e ficar um pouco maçante aí para vocês, tá? A ideia é ajudar e não complicar. Então, limite da jurisdição nacional no processo civil. Estamos tratando do livro 2, da parte geral, que aborda aspectos da jurisdição no processo civil. Coloquei esse conceito aí, um conceito básico do que é a jurisdição. Jurisdição é a prerrogativa do Estado em aplicar o direito ao caso concreto, resolvendo-se definitivamente uma situação de crise jurídica e gerando, com tal solução, a pacificação social. Em outras palavras, jurisdição é o poder do Estado de julgar conflitos, quando provocado a fazê-lo, porque nós sabemos que a justiça ela é inerte, ela tem que ser acionada para poder se movimentar e aplicar a norma legal, tá? Eu posso dizer também, de uma outra maneira, que a jurisdição é a competência que o juiz tem de dizer o direito, né? Ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Então, a jurisdição é a aplicação da lei ao caso concreto. É importante eu levantar uma bola agora e falar, nós falamos de jurisdição, né? Obrigatoriamente nós lembramos de competência. E o que é a competência? Competência é a característica conferida ao juiz pela lei ou pela Constituição Federal para tornar conhecimento de alguma questão criminal, por exemplo. Tá? Eu vou, ao longo dessa explanação, falar um pouquinho de competência dentro dessa conversa que nós vamos ter sobre jurisdição, para a gente poder começar a incorporar nosso entendimento. Eu trouxe o artigo 16, que fala o seguinte, do CPC, tá? A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme disposições desse código, tá? A jurisdição civil é orientada pelo princípio da territorialidade. Isso significa que, em via de regra, ela somente poderá ser exercida dentro dos limites do território brasileiro, conforme o artigo 16 do CPC. Então, falando de jurisdição civil, nós estamos falando da territorialidade, nós estamos falando da aplicação da norma legal brasileira dentro do território
nacional, tá? Então, quando eu falo, vou voltar aqui, em jurisdição, eu tenho a presença do Estado, que é a prerrogativa do Estado, na aplicação da norma legal, tá certo? E quando eu falo da competência, eu vou ter que materializar essa aplicação. Então, nesse exemplo que eu falei sobre a competência para tomar conhecimento de alguma questão criminal, eu posso falar também que eu vou tratar de um caso de direito de família, então o juízo competente vai ser o juízo da vara de família, né? Eu posso falar que eu vou tratar de uma ação possessória, eu posso levar ao juízo de competência da área civil para poder tratar da ação, por exemplo, de manutenção na posse ou reintegração de posse, tá? Então, a jurisdição ela tem a presença do Estado para aplicação da norma legal e a competência ela tem a diversificação das áreas para o juiz aplicar a sua jurisdição, aplicar a norma legal, tá certo? Então, eu vou falar aqui sobre a questão dos princípios que são previstos e estão presentes na jurisdição nacional. Nós falamos, então, do princípio da efetividade, nós falamos do princípio do interesse e falamos também do princípio da submissão. Quando nós falamos do princípio da efetividade, né, os países delimitam a jurisdição sobre processos que eles entendem que poderão posteriormente ser cumpridos. Então, sendo processos cumpridos, eles têm a efetividade da justiça dentro daquela situação. Sobre o princípio do interesse, os países delimitam a jurisdição sobre processos que entendem que há um interesse do Estado, né? O princípio do interesse, eu posso citar, por exemplo, aqui o caso de um brasileiro que possa estar sendo julgado em um país, aí nós estamos saindo da territorialidade, mas nesse país ele pode ser condenado a uma pena de morte. Então, como no Brasil não é prevista a pena de morte, o Brasil tem o interesse de resolver essa questão para que o nacional não seja condenado à morte, tá? E o princípio da submissão? Os países respeitam a decisão das partes na eleição da jurisdição internacional, por exemplo, os contratos internacionais. Então, eu vou dar uma avançada aqui. Nós falamos aqui de princípio da submissão, falamos aqui dos contratos internacionais. Toda relação internacional, ela pode ser baseada em acordos internacionais, em cooperação internacional, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, falando agora de jurisdição internacional, nós podemos subdividir essa jurisdição internacional em jurisdição concorrente e jurisdição exclusiva, tá? Olha só como é que está determinada no nosso conceito humilde de jurisdição internacional concorrente e exclusiva. Os limites da jurisdição internacional podem ser divididos em jurisdição concorrente e exclusiva. Em ambos, os juízes brasileiros atuam, tá? Mas, no primeiro caso, a jurisdição concorrente, se o juiz estrangeiro julgar a lide, admite-se a utilização da sentença estrangeira no Brasil. E, no segundo caso, a sentença estrangeira será ineficaz. Então, se nós temos a jurisdição concorrente, a sentença que é proferida fora do Brasil, ela pode ser utilizada e surtir efeito no território nacional, pelo governo brasileiro. E já a jurisdição exclusiva, não. Ela é exclusiva do Brasil. Então, a sentença estrangeira não terá efeito no país, no nosso país. Tá certo? Então, para definir bem e não esquecer, nós não vamos entrar muito a fundo em questões de STJ, porque nós debatemos e esgotamos muito isso em sala de aula, tá? Nós sabemos que a validade das sentenças estrangeiras no Brasil, elas têm que ser homologadas pelo STJ. Se não for homologada pelo STJ, essa sentença estrangeira, ela não se torna eficaz dentro do nosso país, tá certo? Então, vamos parar por aqui, mas o que vocês precisam entender é jurisdição concorrente, a sentença proferida fora do Brasil tem eficácia dentro do Brasil. A jurisdição exclusiva, não. A sentença estrangeira é ineficaz no Brasil, ela não se executa no Brasil, tá? Nós falamos sobre o artigo 24, sobre ações propostas nos tribunais estrangeiros, tá? Que não induz a litispendência, porque a litispendência justamente são as ações ajuizadas em territórios nacionais, quando tem a mesma causa de pedir, mesmo pedido, mesmo objeto, então nós temos uma lide pendente, que é considerada
a litispendência. Falamos do artigo 25, sobre a eleição do foro exclusivo internacional, estrangeiro em contrato internacional. Então, dentro do contrato internacional, nós temos cláusula de eleição de foro, assim como no contrato nacional também, nós podemos eleger o foro para dirimir as questões contratuais, as questões de normas dispositivas, tá? Nós falamos também sobre a exceção à regra, a condição do tratado internacional ou acordo bilateral, que são entre países estrangeiros e o Brasil, se houver um tratado internacional ou acordo bilateral atribuindo regras de prevenção de competência para alguns países. Então, eu costumo falar na sala de aula o seguinte, pessoal, se liga aqui, cola aqui comigo, nem sempre tudo aquilo que é a letra fria da lei é o que vai acontecer na prática, porque pode haver uma convenção entre as partes, pode haver um acordo, pode haver um contrato que é regido por normas dispositivas e cláusulas criadas entre particulares que podem dar um outro direcionamento, tá? Como, por exemplo, não tem nada a ver com a questão dos princípios aqui, não tem nada a ver com a questão das exceções com relação à jurisdição internacional, mas, em tese, em via de regra, o que é previsto na lei é que o IPTU acompanha o bem, logo é uma obrigação que acompanha quem comprou aquela coisa, quem é o proprietário daquela coisa, quem é o proprietário daquele bem. É uma obrigação própria terreno, é considerada uma obrigação ambulatorial, porque ela acompanha o bem. Mas nada impede de que num contrato, pelo princípio da bilateralidade, pelo princípio da boa-fé, o locatário daquele imóvel assuma a responsabilidade para pagar aquele IPTU. Então, dentro desses tratados internacionais, ou acordos bilaterais, convenções internacionais, nós podemos trazer uma nova interpretação, uma interpretação que fique boa para ambas as partes que estão se relacionando naquele momento. Então, pode acontecer de um tratado, né, internacional diversificar um pouco esse conceito, por isso que se coloca como exceção. Tratado internacional ou acordo bilateral, se entre os países estrangeiros e o Brasil houver um tratado internacional ou acordo bilateral atribuindo regras de prevenção da competência para alguns países. A competência passa a ser exclusiva, tá? Quando, na verdade, não seria, passa a ser exclusiva. De acordo com os termos do acordo, não podendo tramitar ambas as ações ao mesmo tempo. Tá? Então, pode haver, olha, se tiver alguma ação tramitando com o mesmo objeto nesse país, não vai poder tramitar no outro país. Então, nós temos essas questões de exceção, desde que seja prevista em tratados internacionais ou acordo bilateral. Tá? Então, beleza. Eleição do foro. Se as partes elegerem um país para exercer a jurisdição sobre possíveis conflitos, desde que aleguem a cláusula de eleição, a competência deixa de ser concorrente e passa a prevalecer o que foi definido pelas partes. Então, existe uma causa de exceção, que é a eleição do foro diante de um acordo bilateral entre os países, tá certo? Então, eu vim aqui e falei das hipóteses dos dispositivos legais da jurisdição concorrente, que é o artigo 21, que eu citei aqui como exemplo, citei o artigo 22, nós conversamos e esgotamos essa explanação em sala de aula, falamos sobre a obrigação a ser cumprida no Brasil. Por exemplo, se 2 contratantes argentinos fixam a entrega de determinado produto em território brasileiro, o processo poderá ser julgado no Brasil. Nós falamos de produto, nós falamos de serviço, nós falamos de compra, nós trazemos a relação do consumidor, nós temos a aplicação do CDC, da Lei 8.078 de 90, então nós temos a aplicação da norma legal e também pode ser aplicada a lei brasileira, porque o produto acabou vindo para cá, o consumidor é brasileiro. Ação cujo fato, objeto da discussão tenha sido praticada no Brasil. Um acidente de trânsito, por exemplo, envolvendo 2 uruguaios no estado do Rio Grande do Sul, por se tratar de fato que ocorreu em solo brasileiro, aqui pode correr o processo, que é o local onde aconteceu o acidente, que é regido nós estamos falando de acidente, Código de Trânsito, né, Código Brasileiro de Trânsito, e aí ele é regido acidentes que acontecem dentro do território nacional. Beleza? Agora, ações de alimentos cujo credor, autor, domicílio ou residência no Brasil ou cujo devedor, réu, mantenha vínculo no país, posse ou propriedade de bens, renda, benefício econômico,
aí colocamos lá alguns itens, né? Se o alimentando estiver no Brasil, o país tem interesse em protegê-lo. Então, a ação pode aqui ser proposta, mesmo que o alimentante seja estrangeiro ou domiciliado no estrangeiro, porque o valor que vem para cá para sustentar essa criança. Então, o governo brasileiro vai trazer a competência para julgamento do processo aqui para proteger o menor de idade. E aí nós temos as leis, né, que protegem o menor e garantem o direito desse menor. Se o alimentante tem patrimônio no Brasil, o Estado poderá efetivamente garantir a prestação dos alimentos. Desse modo, o alimentando, mesmo que estrangeiro ou domiciliado no estrangeiro, poderá ingressar com ação no Brasil. E aí nós também falamos da questão do patrimônio brasileiro, né, no Brasil, que é o direito de propriedade, que é a posse, e aí que é uma das garantias que nós temos previstas na nossa Constituição, um direito constitucional. Relação de consumo, que nós falamos, né, se tiver domicílio e residência do Brasil, e ações das partes submetam à jurisdição nacional, que permite que as partes fixem o foro brasileiro como competente para julgar o processo. Então, em todos esses casos, se os processos forem julgados no estrangeiro, a sentença pode ser homologada no Brasil. Beleza, porque nós estamos falando de brasileiro, interesse da lei brasileira, então a sentença pode ser homologada no Brasil pelo STJ, não se esqueçam disso, pelo STJ. Nós falamos também lá no início, né, quando comentamos sobre a jurisdição concorrente, nós falamos agora sobre a jurisdição exclusiva, né, refere-se às matérias que, por estarem ligadas à soberania nacional, admitem exclusivamente a atuação da jurisdição civil no Brasil. Nem mesmo a homologação de sentença ou cláusula de eleição de foro farão a sentença estrangeira produzir efeitos no Brasil, porque trata-se de jurisdição exclusiva. Quando falamos de jurisdição exclusiva, sentenças estrangeiras são ineficazes dentro do território nacional. Beleza? E o dispositivo legal que nós citamos foi o artigo 23, tá? Falamos aqui sobre a questão de imóveis situados no Brasil, sobre sucessão hereditária e divórcio, separação judicial, dissolução da união estável, de partilha de bens situados no Brasil, porque tratamos aqui de questão de propriedade, direito de propriedade e posse, tá ok? Então, avançando aqui, falamos sobre as ações relativas aos imóveis no Brasil, inventário e partilha, e a sucessão de bens estrangeiros. Chegando na questão da cooperação internacional, nós conversamos e levamos uma parte da aula um pouco de uma forma mais tranquila e extrovertida. Chamei 2 alunos, né, uma menina na primeira parte da aula e na segunda parte da aula e um menino na primeira parte da aula. Nós fizemos alguns desenhos aí no quadro, fiz algumas perguntas e assim a gente foi desenvolvendo. Uma forma de cooperação internacional, nós sabemos que a ONU é a Organização das Nações Unidas, elas trabalham com estados, com países, né, para poder ajudar os países menos favorecidos ou mais desfavorecidos. E assim nós temos uma forma de cooperação internacional. Então nós citamos esse exemplo da ONU. Falamos um pouquinho da Polícia Internacional, da Interpol, que colabora com a investigação de crimes de criminosos que fogem de determinados países, né? Conversamos também um pouquinho sobre o Mercosul, sobre o trânsito que o brasileiro tem na América Latina, né? Então, falamos que o brasileiro não precisa de visto para entrar na Argentina, o argentino não precisa de visto para entrar no Brasil, então nós estamos falando sobre cooperação internacional. Alguns países da Europa também têm acordo com o Brasil, então se viaja sem necessidade de visto para a Suíça, por exemplo, para a Hungria, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, a gente não precisa de visto, o brasileiro não precisa, então faz parte de uma cooperação. Falamos da União Europeia também, do trânsito dos europeus, da moeda europeia, que é o euro, que transita nos países que fazem parte da União Europeia, então nós temos aí uma cooperação internacional. Tá? Então, assim, eu falo aqui sobre a questão do fenômeno da globalização, falamos de legislação processual civil também, falamos aqui com relação à variedade de tratados, falamos inclusive
da Convenção de Montreal, sobre a questão da aviação, que essa Convenção de Montreal determina prazo prescricional que não é de acordo com o nosso Código Civil, que a nossa lei brasileira prevê. Então, essa Convenção de Montreal, que é uma convenção que trata de voos internacionais, reduz o prazo prescricional para 2 anos. Então, tudo isso faz parte de uma cooperação internacional. Tá, beleza? Já caminhando aqui para o final, nós já atingimos aqui 20 minutos, porque a minha meta é não chegar a 30 minutos, para não ficar uma coisa cansativa. E caso vocês tenham alguma dúvida, ou algum questionamento, ou algum tópico dentro da matéria que desejem que eu esclareça melhor, mandem mensagem no meu privado, mandem mensagem no grupo do WhatsApp, né, das turmas, ou vejam lá o suporte que está na comunidade, quem faz parte da comunidade, postem lá, o professor, grava alguma coisa aí, por exemplo, sobre auxílio direto. E aí eu vou e faço um vídeo de 20 minutinhos sobre auxílio direto. Nós vamos chegar em carta rogatória daqui a pouco. Grava um específico de carta rogatória, eu já gravo um videozinho específico de carta rogatória. Em sala de aula, tranquilo, não vamos correr para poder matar a ementa dentro do prazo que é estipulado pela faculdade, porque nós temos essa ferramenta maravilhosa aqui, que é a internet. Então, vamos dentro do tempo de vocês têm que esgotar o máximo na matéria, entender o máximo do conteúdo, para poder fazer uma boa prova, assimilar, sair desse período, passar para o próximo, lembrar de mim e falar, caraca, aquele professor lá é maneiro, fiz uma matéria bacana com ele, estou lembrando de tudo, show de bola. Porque o conteúdo que estiver faltando, estiver chegando próximo da prova, eu vou dar uma acelerada, a gente vai equiparar o conteúdo. No mais, o que não for cair na prova, eu gravo no vídeo, vocês vão ter o conteúdo, vocês vão poder estudar até para concurso se quiserem. Então, a ementa ela vai ser cumprida totalmente no período, mas eu não quero que os alunos atropelem o tempo e que faça o conteúdo ser muito acelerado. Não, vamos parar, vamos perguntar, não se preocupem, não tenham vergonha. Tá? Entrando aqui na questão do auxílio direto, por exemplo, trata o auxílio direto do procedimento de caráter administrativo em sede de cooperação internacional, quando a medida requerida não decorrer diretamente de decisão da autoridade jurisdicional alienígena, né? Fora do que a gente está esperando, fora do nosso território nacional, a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil, como se depreende o artigo 28. Nesse caso, a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central do Estado requerido, cabendo no Estado requerente assegurar, respectivamente, a autenticidade e clareza do pedido realizado. Então, é previsto no artigo 28 do novo Código de Processo Civil, é previsto no artigo 29 também do Código de Processo Civil. Para fins de melhor definir quais conteúdos são passíveis de requisição por meio de auxílio direto, teve por bem o legislador do novo Código de Processo Civil dispor o rol dos seguintes objetos. Então, no artigo 30, ele traz objeto, prestação de informações, colheita de provas. Então, no meio processual, se eu solicitar para um processo que tem um alienígena ou um internacional envolvido e eu preciso colher provas, que é um auxílio direto, eu vou lá, oficio a autoridade competente fora do Brasil para que ele me forneça determinada documentação e traga para um processo aqui dentro do Brasil. E vice-versa. De repente, um país da Europa solicita um auxílio direto à autoridade brasileira, encaminha à autoridade central do Estado, solicita, não, processo tal, eu preciso da documentação tal, referente ao fulaninho, que é o nacional, fulano de tal, endereço assim, assim. E aí o Tribunal de Justiça aqui vai diligenciar, através do seu oficial de justiça, para poder colher, ou se for alguma informação administrativa e o governo possuir a administração desse tipo de documento que é solicitado pelo outro país, se não violar o direito do nacional, aí sim ele vai contribuir, ele vai auxiliar de forma direta o país que solicitou. Beleza? Para finalizar, nós chegamos na carta rogatória agora. O que é a carta rogatória, grosso modo falando, né? É a realização de atos, tá bom? É um ato processual clássico de comunicação entre autoridades. Se eu tenho uma autoridade brasileira e essa autoridade brasileira necessita citar ou intimar ou fazer cumprir uma decisão contra um brasileiro ou contra um estrangeiro fora do Brasil, ele vai mandar esse tipo de ato
através de carta rogatória, tá certo? Então, é uma forma de intimação, uma forma de citação, uma forma de mandado para cumprimento de uma obrigação do Brasil para fora do Brasil, tá certo? Isto é, decorre de atos endereçados ou rogados a magistrados estrangeiros por intermédio do juiz nacional. Beleza? Um exemplo bem clássico e fazendo uma comparação com a carta precatória, porque nós temos na inicial, quando nós juizamos uma ação, o juiz tem que dar um despacho chamado cítice, para a parte contrária tomar ciência de que está sendo acionada judicialmente, para ela exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Então, ela recebe um mandado de citação. Ela toma conhecimento para depois apresentar a sua defesa. Esse mandado de citação, se eu estou no estado de Rondônia e a parte ré, e eu estou ajuizando uma ação, e a parte ré está no estado de São Paulo, para eu citar essa parte ré, eu preciso citar lá por carta precatória. Tá? Eu preciso citá-la por carta precatória, ou seja, a autoridade judiciária do estado de Rondônia irá comunicar à autoridade judiciária do estado de São Paulo que deve ser citada uma pessoa que reside naquele estado. Então, a citação entre comarcas, né, se chama carta precatória. Se o cidadão está morando em Nova York e eu quero citá-lo, o juiz, a autoridade judiciária brasileira irá citar essa pessoa por carta rogatória. Tá? A autoridade judiciária brasileira comunica esse ato para a autoridade judiciária norte-americana. Beleza? É assim que se faz, que nós podemos entender de uma maneira mais simples, carta rogatória, já comparando com a carta precatória. Belezinha aí? Tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem. O artigo 105 prevê o seguinte, da Constituição, tá, gente? Artigo 105 da Constituição, inciso 1, a linha I. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira e a concessão do exequatur às cartas rogatórias. O exequatur, na verdade, executa-se, cumpra-se, fazer cumprir aquilo que já foi determinado pelo juízo, tá? Por uma autoridade judiciária. Então, o STJ, quando trata-se de determinação, sentença estrangeira, que vai homologar, vai processar e julgar, vai fazer cumprir essas decisões estrangeiras. Tá certo, pessoal? Fechou aí? Aqui, ó, considerações finais. Nós paramos por aqui. Consegui, eu acho que trazer em 27 minutos aí o que nós debatemos na segunda-feira. Qualquer dúvida, mandem na comunidade ou no grupo. Tá? Importante falar um pouquinho, só para finalizar aqui essa questão da carta precatória, da carta rogatória. Me foi perguntado em sala de aula. Tem custas? Tem custas, sim. Custas para ajuizar a ação e custas para promover a carta precatória e custas para promover a carta rogatória. Como é que faz isso? Se faz a ação normal, se ajuiza normalmente. Se você souber que a parte contrária está fora do estado ou fora do país, tem que informar para o juiz e requerer a citação por carta precatória ou rogatória. E aí, dependendo do local onde essa pessoa esteja, a taxa vai ser diferenciada pela questão da distância. Hoje, com o PJE, que é o sistema dos tribunais de justiça, se faz eletronicamente. Então, eu posso distribuir uma carta precatória daqui do escritório, no meu estado, para qualquer outro estado, por exemplo, ou para qualquer outro país, uma carta rogatória, sempre tendo que verificar a tabela de taxa, custas e emolumentos de carta precatória do tribunal, para onde vai esse mandado, ou para o país para onde vai esse mandado. Então, tem custas, sim. Se prepara uma petição inicial, se ajuiza, se requer a citação por carta precatória ou rogatória. Com o deferimento dessa citação, se faz uma petição, juntando a decisão e juntando a cópia integral do processo para que o oficial de justiça do outro juízo, o juízo deprecado ou do rogado, cumpra a determinação judicial naquele estado ou naquele país com a cópia da documentação que você enviou.
Então, tem que se preparar, entre aspas, um segundo processinho, anexar, e aí fazer o protocolo eletrônico, recolher as custas, e aí sim você vai ter a sua carta precatória ou rogatória direcionada para o local onde tem que ir. Beleza? Então, esse foi o fechamento que nós tivemos aqui, 30 minutos, falando de processo civil 1, falando de jurisdição nacional e internacional. Demos um tapinha aí na competência, espero que vocês tenham compreendido e assimilado o conteúdo dado em sala de aula. Quem não me acompanhou em sala de aula, quiser debater sobre esse assunto, manda o comentário aqui embaixo, tá? Se interessa em entrar na nossa comunidade, quem não for meu aluno, e aí nós vamos esclarecendo melhor, fazendo até gravações mais